Alô, alunos e alunas do nono ano do Colégio Dom Bosco de Porto Alegre. Aqui é o professor Oswaldo Amaral, professor de Matemática e Física do canal Resolva da Raiz. E hoje eu trago algumas dicas importantes para vocês. Como, por exemplo, decomposição em fatores primos, simplificação com expressões envolvendo potências e racionalização. Vamos lá então para mais uma dica de hoje. A racionalização de denominadores. No primeiro exemplo aqui eu tenho 6 dividido por raiz de 5. Racionalizar os denominadores é uma tentativa de, entre aspas, tirar esse denominador aqui que está expresso com um valor e um radical. Tá? Essa é a intenção. Então, quando a gente racionaliza o denominador, nós vamos multiplicar essa fração por outra fração cujo o numerador vai ser a raiz de 5, que é essa raiz aqui, ó. Essa raiz aqui, certo? Essa raiz aqui, ó, tá? Que está no denominador. Então, nós vamos multiplicar essa primeira fração por outra fração cujo o numerador é a raiz de 5 e o denominador também. Então, vezes raiz de 5 dividido por raiz de 5. Lembrando que essa raiz de 5 aqui, que nós estamos multiplicando essa fração aqui com raiz de 5 dividido por raiz de 5, ela vem dessa raiz de 5 aqui, ó, certo? Muito bem. Então vamos lá, ó. Vai ser então, vou fazer aqui uma seta. 6 vezes raiz de 5 vai dar 6 vezes raiz de 5. Aqui embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Continuando aqui, ó. 6 raiz de 5 dividido raiz quadrada de 25 é o 5. Então aqui está o resultado dessa racionalização. Certo? Bom, vocês viram que aqui embaixo, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês viram que aqui embaixo, ó, nós multiplicamos raiz de 5 vezes raiz de 5, né? Vocês viram que o resultado deu 5. Quando nós multiplicamos raízes radicais com o mesmo índice e mesmo radicando, aqui tu já pode deduzir que esse valor aqui vai resultar em 5. Porque olha aqui, ó. Multiplica a raiz de 5 vezes a raiz de 5, vai dar a raiz de 25, que vai ser o próprio 5. Só que tem que observar os sinais. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, menos raiz de 5 vezes raiz de 5, isso aqui daria menos raiz de 25. Isso aqui seria menos raiz de menos 5. Tá? Então tem que observar esse detalhezinho aí. Então, quando é multiplicado radicais ou raízes com radicando e mesmo índice, tu já pode colocar o valor direto. Observa sempre a regra de sinais. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui raiz de 3 negativa vezes raiz de 3 positiva, menos com mais vai dar menos, então isso aqui vai ser menos 3 a resposta. É uma dica que eu dou para vocês, tá? Muito bem, vamos ver para um próximo exemplo aqui então. Vou pegar um outro valor, vou botar aqui 20 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Nesse caso aqui, quando nós formos racionalizar esse denominador aqui, nós vamos racionalizar esse denominador aqui, ó, certo? Na hora de racionalizar, esse valor aqui, que está multiplicando a raiz, ele não vai junto, tá? Só vai essa raiz aqui, ó, na hora de racionalizar, tá? Então vamos lá, ó. Vai ficar então, deixa eu tirar essa seta daqui, para vocês entenderem melhor. Então multiplica por outra fração, cujo o numerador vai ser raiz de 2,
e o denominador vai ser raiz de 2 também, certo? Então, bora lá, gurizada, ó. Vai ficar, então, 20 raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, tu sabe que o resultado vai dar 2. Justamente por essa dica que eu dei aqui em cima, ó. Essa dica aqui, ó. Quando multiplica radicais, ou raiz com o mesmo radicando e mesmo índice, tu pode, então, digamos assim, atalhar o caminho. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o próprio 2, e aí, então, dividido por 2. Agora, aqui embaixo, quando multiplica, tu tem que considerar, quando for multiplicar aqui os denominadores, 2 raiz de 2 e raiz de 2, aí tu tem que considerar esse cara aqui, certo? Então, fica o 2, e aí raiz de 2 vezes raiz de 2, por essas definições aqui, ó, tá? Vai dar, então, o próprio 2, sempre observando a regra de sinais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E aí vai ficar o seguinte, 20 vezes 2, 40. 2 vezes 2, 4. 40 dividido por 4 e o resultado vai dar 10. Certinho? Aqui também, ó, nós poderíamos ter feito aqui já, ó, esses valores aqui, ó, 20, ó, tá vendo aqui? 20 dividido por 2 daria o próprio 10, né? Ficaria, aqui embaixo ficaria raiz de 2 e ali em cima ficaria 10 raiz de 2 vezes raiz de 2. Mas eu fiz um passo a passo para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de exercício. Bom, agora o último exemplo que eu vou dar sobre racionalização de denominadores é um denominador um pouquinho diferente, com duas raízes, em que nós vamos usar o conceito, ou a definição, vou botar melhor, a definição de conjugado. Conjugado. Observem só esse último exemplo que eu vou dar. Vou botar aqui a letra C e vou fazer o seguinte, ó, vou pegar 35 e vou dividir por raiz de 10 menos raiz de 3. Bom, aqui embaixo agora tem no denominador, nesse denominador aqui, nós temos uma expressão que envolvendo raízes, raiz de 10 menos raiz de 3. Quando acontece esse tipo de soma ou subtração de raízes no denominador, nós temos que usar a definição de conjugado. O que é o conjugado? O conjugado é tu pegar esse valor aqui, essa expressão, e trocar o sinal. Conjugado, tu troca o sinal. Se aqui é menos, fica mais. Isto é, o conjugado de raiz de 10 menos raiz de 3 é raiz de 10 mais raiz de 3. Vamos supor que aqui embaixo tivesse no denominador raiz de 10 mais raiz de 3. O conjugado então seria raiz de 10 menos raiz de 3. Entenderam que o conjugado tem que trocar o sinal aqui? Tá? Então vamos racionalizar. Ó. Vezes, agora a gente vai usar o conjugado, vai ficar então raiz de 10 mais raiz de 3 no numerador e no denominador a mesma coisa, raiz de 10 mais raiz de 3. Perfeito. É aconselhável colocar esses valores aqui entre parênteses. Deixa eu arrumar ali. Colocar entre parênteses, tá? Por quê? Deixa ele apagar ali que está demorando um pouquinho no aplicativo aí. Tu coloca esse valor aqui no numerador entre parênteses e aqui embaixo também é aconselhável colocar entre parênteses. Por quê? Porque nós vamos usar a propriedade distributiva da matemática, isto é, nós vamos distribuir esse valor aqui, ó, 35 vezes raiz de 10, 35 vezes raiz de 3, observando sempre a regrinha de sinais, né, gurizada? Porque isso é muito importante. Então vamos lá, ó. 35 vezes raiz de 10 vai dar então 35 raiz de 10 mais
Agora, 35 vezes raiz de 3 vai dar então 35 raiz de 3. Tudo isso dividido, e agora vamos prestar bem atenção, porque quando nós utilizarmos aqui nos denominadores a propriedade distributiva da matemática, nós vamos ter que ter cuidado, porque nós vamos pegar esse primeiro aqui, essa primeira parcela, e multiplicar por raiz de 10 e depois por raiz de 3, observando sempre a regra de sinais. E depois vamos pegar a segunda parcela, que é menos raiz de 3, e multiplicar por raiz de 10 e também raiz de 3. Tá? Então tem que distribuir os dois valores aqui embaixo. Então olha como é que fica. Ó. Vamos lembrar daquela dica que eu dei ali em cima. Olha aqui. Nós vamos multiplicar raiz de 10 vezes raiz de 10. Multiplicação com raízes que possuem o mesmo índice, o mesmo radicando, tu sabe que a resposta vai ser o número que está ali dentro. Por exemplo, raiz de 10 vezes raiz de 10 é o próprio 10. Certo? Agora eu vou multiplicar raiz de 10, certo? Vezes raiz de 3. E nesse caso aqui, os dois valores são positivos, então vai dar mais raiz de 10 vezes raiz de 3, certo? Agora vamos pegar a segunda parcela aqui desse denominador e multiplicar por raiz de 10 e raiz de 3. Cuidado com a regra de sinais, tá? Porque esse cara aqui é negativo, ó. Então menos com esse mais vai dar menos, vai ficar então menos raiz de 10, que multiplica a raiz de 3. E agora aqui, quando nós multiplicarmos menos raiz de 3 por raiz de 3, tu sabe que vai dar menos 3. Vamos continuar aqui embaixo. Mais um detalhezinho, ó. Aqui nós temos mais raiz de 10 vezes raiz de 3 e menos raiz de 10 vezes raiz de 3. Aqui, esses dois valores aqui, eles se anulam, certo? O que fica ali embaixo? 10 menos 3. Então, continuando aqui, vai ficar 35 raiz de 10 mais 35 raiz de 3 dividido por 10 menos 3. Continuando aqui, vai ficar então 35 raiz de 10 mais 35 raiz de 3 dividido por 10 menos 3, que vai dar 7. E aí tem um detalhe que é importante, esse denominador 7, ele é comum para essa parcela aqui 35 vezes raiz de 10 e para essa outra aqui 35 vezes raiz de 3. Então o que dá para fazer? Dá para pegar esse 35 aqui, dividir por 7 e também esse outro 35 e dividir por 7 também. Dá para fazer tranquilamente. Então fica o seguinte, gurizada, 35 dividido por 7 é 5 raiz de 10, mais 35 dividido por 7 também é 5 raiz de 3, e finalmente está aqui a nossa racionalização deste denominador aqui, utilizando a definição de conjugado. Lembrando que o conjugado troca o sinalzinho ali que está entre as parcelas. Certo, gurizada? Se tu gostou dessa dica, compartilhe este vídeo nos teus grupos de WhatsApp, visita o meu canal, ativa as notificações, deixa o teu like e, se possível, te inscreve para receber novos vídeos durante a semana.